No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditaram em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho chamando: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele no-lo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir. A palavra de Deus transforma a nossa vida. Vamos sentando e vamos cantando. O céu se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Você canta. O céu se rejubile. O céu se rejubile. O céu se rejubile e exulte a terra. Mais uma vez você. O céu se rejubile. Canta. O céu se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Juntos. O céu se rejubile. O céu se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque Ele vem para julgar a terra inteira.
Ele governará o mundo todo com justiça, e os povos ele julgará com equidade. O céu se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Isso com toda a alma, o céu se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. E eu fiz questão de fazermos assim, porque esta é a grande proclamação do dia de hoje. A igreja reservou para o último dia do ano, assim como ela celebrou o último dia do ano litúrgico, logo antes do advento, a igreja também reservou para o último dia do ano civil, hoje, São Silvestre, reservou esta proclamação. E qual é a proclamação? O céu se rejubile e exulte a terra na presença do Senhor, porque Ele vem. Por que tudo isso? Porque Ele vem. Na presença do Senhor, porque Ele vem. Ele vem para julgar a terra inteira. Ele governará o mundo com justiça, e os povos Ele julgará com equidade. Então a palavra de Deus, do Salmo 95, diz a todos nós: por isso, porque o Senhor vem para julgar a terra, porque o Senhor governará o mundo. E aí está uma coisa importantíssima para nós: Ele governará o mundo, Ele governará este mundo. Veja bem, a palavra de Deus não está falando do céu. O céu Ele já governa. No céu existe ordem. No céu já se faz a vontade de Deus. O que é preciso fazer é a vontade de Deus aqui na terra. Então Ele virá para governar este mundo. Ele virá para governar a terra. E Ele haverá de julgar os povos com justiça e os seus com equidade. Por isso, o céu se rejubile e exulte a terra. Cantemos. O céu se rejubile, levante os seus braços, e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Mas ao mesmo tempo, a primeira leitura de hoje da carta de São João, e veja, é São João, o apóstolo do amor, aquele que vivia dizendo: filhinhos, amai-vos. E o povo até se cansava e dizia: mas João, você não nos diz outra coisa? Mas ele sorria e voltava a dizer: filhinhos, amai-vos. Esse São João começa a leitura de hoje dizendo: filhinhos, esta é a última hora. Esta é a última hora. Eu sei que existem muitos tolos por aí, que então vivem dizendo: está vendo? O próprio São João errou, se enganou, como os apóstolos se enganaram, como Pedro se enganou, como Paulo se enganou. Eles pensavam que Jesus viria lá no tempo deles, só que não veio. Os próprios apóstolos se enganaram. Tolos, realmente tolos são esses todos. E pior ainda, aqueles que ensinam assim ao povo. Aqueles que deviam ensinar a verdade e acabam ensinando a mentira, e até dizendo que os apóstolos se enganaram. Não, meus irmãos, João não se enganou, Pedro não se enganou, Paulo não se enganou, nenhum dos apóstolos se enganaram quando anunciaram a vinda iminente do Senhor. Porque
o que é que o Senhor queria? O Senhor queria que todas as gerações, e uma geração é rápida, os sociólogos dizem que uma geração dura 40 anos. O que Deus queria é que todas as gerações vivessem na expectativa da vinda eminente do Senhor, para que aquela geração realmente vivesse nessa dinâmica, nesse elan, primeiro de conversão, segundo de vigilância, porque o Senhor insistiu, porque o Filho do Homem virá na hora em que menos pensardes. Mas principalmente não é pelo negativo não é para ter medo, pelo contrário, para que em primeiro lugar nós fôssemos pessoas dinâmicas, pessoas ousadas, intrépidas, até mesmo atrevidas no Espírito Santo em evangelizar. Porque o Senhor sabia que a nossa natureza humana, infelizmente, é acomodada. Ela facilmente, muito facilmente, se acomoda. E vai vivendo aquela vidinha, vai empurrando com a barriga. O Senhor sabia disso. Então Ele queria e precisava que cada geração o esperasse como se o Senhor viesse naquela geração, porque numa das gerações Ele virá. Mas então o Senhor estava enganando a gente? Não, Ele não estava enganando a gente, porque ou o Senhor vem, ou a gente vai. Todos os homens e mulheres, também os homens e mulheres santos do tempo de João foram. Jesus não veio, mas eles foram. Então o encontro com Jesus aconteceu. E o julgamento deles aconteceu. E a decisão sobre a vida eterna deles aconteceu na hora que eles morreram e se encontraram com o Senhor. As chances terminaram ali. Então era decisivo para eles viverem como se Jesus viesse na geração deles, e assim todas as gerações. E aí que está, a nossa geração também precisa viver como se o Senhor viesse na nossa geração. E uma coisa muito interessante, se você tem aí a sua Bíblia, até eu vou para a Bíblia da Ave Maria, que é que nós mais usamos. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18 e seguintes. Primeira carta de São João, não é o Evangelho, mas é a primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18 e seguintes. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos. Por isso conhecemos que é a última hora. Veja o raciocínio de São João. Ele anuncia: filhinhos, esta é a última hora. E João, e Pedro, e Paulo, que também São Pedro fala a respeito disso, e principalmente São Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, fala claríssimo a respeito do anticristo, e o último sinal para a vinda de Jesus em glória é o aparecimento, é o surgimento, é a manifestação do anticristo. Então os primeiros cristãos sabiam disso, porque já na primeira evangelização lhes era anunciada a vinda do Senhor. Os primeiros cristãos sabiam disso, que quando viesse o anticristo, imediatamente depois viria o Senhor em glória. Então São João diz: vós ouviste dizer que o anticristo vem, e ele virá. E aí São João diz: eis que já há muitos anticristos que apareceram, que vieram. Por isso conhecemos que esta é a última hora.
Você se lembra que ontem na missa, eu fiz um raciocínio assim, que infelizmente, os escribas, os doutores da lei daquele tempo, do tempo de Jesus, olhando para o Messias na sua primeira vinda, eles disseram: bom, já faz tanto tempo, tantas gerações, que esperaram o Messias, ele não veio, portanto, ele vai demorar muito a vir. Pelo menos todo o tempo que durou para ele até agora não ter vindo, vai durar ainda para ele vir. Só que está tudo errado, você percebe? Claro, se já passaram tantas gerações, se já se passaram séculos e séculos e séculos, e o Messias não tinha vindo, era sinal de que ele estava mais perto do que nunca. Só que infelizmente, aquela geração que recebeu o Messias, que recebeu Jesus, estava despreparada, totalmente despreparada. Tanto assim que apenas Simeão, lá no templo, foi que conseguiu perceber, por causa do Espírito Santo que estava nele, e lhe deu a certeza de que ele veria com os seus próprios olhos o Messias, o Salvador. Foi ele o único a reconhecer o Messias ali. E os próprios chefes do povo, os sacerdotes, o sumo sacerdote, mas também os doutores da lei, que eram os teólogos do tempo, os escribas, que eram os estudiosos da Bíblia do tempo, nenhum deles reconheceu, e foram eles que tramaram e levaram Jesus à condenação e à morte. Mataram o próprio Messias, cuja vinda eles estavam preparando, a maior atrocidade da história, meus irmãos. Por quê? Porque eles perderam a perspectiva do Senhor. Então São João, se ele fosse pensar como os escribas, como os doutores da lei, ele diria, é o que dizem muitos tolos hoje: bom, já apareceram tantos anticristos, já aconteceram tantos, já vieram tantos, já surgiram tantos. Quer dizer que vai demorar muito tempo ainda para vir esse tal de anticristo, para depois vir Jesus em glória. Só que São João faz o raciocínio bem ao contrário. Acompanhe comigo. Vós ouviste dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos que apareceram. Por isso sabemos que é a última hora, porque muitos anticristos já tinham surgido no tempo de João. Ele disse, por isso é a última hora. Meus irmãos, se João disse isso, muito mais nós. E eu preciso acrescentar os sinais de que a nossa geração tem toda a probabilidade de ser a geração que vai ver o Senhor em glória, são tão grandes, são tão evidentes, que a nossa geração seria louca se não esperasse ver o Senhor vindo na sua glória. E é por isso justamente que a igreja coloca nos nossos lábios este salmo. E esse salmo é um salmo de proclamação. Qual foi a nossa proclamação? O céu se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Repete com todo o coração: o céu se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque Ele vem para julgar a terra inteira. Ele governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com equidade. O céu se rejubile e exulte a terra.
o céu se rejubile e exulte a terra. E veja, qual é a proclamação? Tremei de medo, ficai com medo, fugi de medo, aterrorizai-vos, entrai em pânico. Não, é o oposto. O céu se rejubile e exulte a terra. Também a terra, também a humanidade. O céu se rejubile e exulte a terra. Até eu podia cantar assim: na presença do Senhor, pois Ele vem, porque Ele vem para julgar a terra. Sim, Ele vem. Exulte, rejubile. O céu se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Ele governará o mundo com sua justiça e os povos julgará com equidade. O céu se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Repete, levantando os seus braços. O céu se rejubile. O céu se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. E veja, a proclamação é essa: o céu se rejubile e exulte a terra, e exulte a humanidade, porque o Senhor virá. Porque o Senhor virá. Nós sabemos, irmãos, que antes do Senhor vir, o anticristo vai se manifestar, e será terrível. A humanidade, e principalmente nós cristãos, passaremos por aquilo que a Bíblia diz, e o Catecismo da Igreja Católica diz. Eu até fiz questão de trazer também o Catecismo da Igreja Católica. A Bíblia e o Catecismo nos dizem que este tempo é o tempo de uma suprema, da maior provação. Nós vamos ser provados como o ouro e a prata são provados passando pelo fogo. Nós, especialmente nós cristãos ousados, que pregamos Jesus, que anunciamos Jesus, que evangelizamos os nossos irmãos. Daí eu fico olhando o que vai ser da canção nova, mas pouco estou ligando, pelo contrário. Até se morrermos mártires, que glória. Se eu morrer mártir, que glória, meu Deus do céu. Se você morrer mártir por causa disso, que glória. Nem estamos olhando para isso, mas que vai ser terrível, vai. E a Bíblia e o Novo Catecismo chama isso de a grande tribulação, porque Jesus disse que não haverá tormento maior, e nunca mais haverá tormento maior do que aquele que vai acontecer com a vinda do anticristo. Ele realmente será cruel, porque, como a Bíblia explica, ele é a própria encarnação do demônio. Ele é o mistério da iniquidade encarnado. É tremendo. A gente até pergunta, mas por que Deus vai permitir isso? A razão é a seguinte: é porque Deus está dividindo cada vez mais as águas. Até você viu na carta de São João que ele disse que esses anticristos que já vieram, eles saíram do nosso meio, só que não eram dos nossos, mas saíram do nosso meio. Saíram do nosso meio. Os apóstatas e as apostasias saíram do nosso meio. É o próprio São João que diz. É uma verdade terrível. É que o mal, a apostasia, a mentira, a falsidade vive misturada
no nosso meio. É por isso que o próprio Jesus vai dizer, com aquela parábola do joio e do trigo, que eles não arranquem o joio, porque eles correriam o risco de arrancar junto o trigo, mas que deixem. Depois Jesus explica que essa colheita vai acontecer no fim do mundo. Porque em primeiro lugar o Senhor virá, e os anjos vão fazer essa tarefa de arrancar o joio. Os anjos sim, arrancarão no fim, arrancarão o joio e o jogarão no fogo. Mas diz Jesus, o trigo, e veja bem, você é trigo, e os seus são trigo, e nós precisamos, irmãos, ter a natureza de trigo, e ter a vida de trigo. Nós não podemos ter o procedimento, as atitudes, a vida do joio, não. Pelo contrário, nós precisamos ter a natureza, a vida, as atitudes, o comportamento do trigo e não do joio. E Jesus sabe que agora nesse tempo está tudo misturado, tudo misturado. E o pior é que parece que as coisas do joio são as certas, são as boas, são as corretas. Infelizmente, de tal maneira o inimigo e toda essa força anticrística, que João Paulo II chama, porque a Bíblia chama de o mistério da iniquidade, misturou tanto as coisas, que a gente não sabe distinguir quem é quem, o que é o que é. A gente não sabe, infelizmente. Mas o Senhor está cada vez mais dividindo as águas, de maneira que dividindo as águas, é como a gente quando escolhe feijão. Você põe de um lado o feijão bom, que graças a Deus é a maior parte, mas do outro lado, você vai colocando os torrões, os feijões carunchados, podres, estragados, o cisco, a sujeira, você põe de lado, do outro lado, e vai cada vez mais separando o feijão bom dos feijões estragados e da sujeira. O Senhor está fazendo já esta divisão. É por isso que cada vez mais o mal está se mostrando mal. E as aberrações estão acontecendo aí na nossa cara. Veja bem, não é para dizer, bom, hoje as pessoas fazem isso à luz do dia, elas cometem as maiores atrocidades à luz do dia. As mães estão matando os seus filhos no próprio ventre, e a lei até brasileira está querendo aprovar que isso seja legal. Bonito, né? Ser legal, legal nos dois sentidos, ser da lei e ser ao mesmo tempo legal, né? A mulher ter liberdade não gostou, achou que não era a hora, achou que aquela criança era inoportuna naquele momento. Então eu mato a minha cria na minha barriga mesmo, e vamos dizer os nomes certos, vou matar a minha cria na minha barriga mesmo. Repito aquilo que disse um grande sociólogo, que veja bem, ele não é cristão, ele é da nova era. Ele estudou cuidadosamente as civilizações que desapareceram. Você sabe que há várias civilizações que desapareceram. Entre elas a civilização romana desapareceu. Estudando as várias civilizações, ele disse: o sinal claro de uma civilização que está já para extinguir-se é a depravação dos costumes, é a depravação da moral, é a imoralidade, é o império da depravação. E este autor, embora sendo da nova era, ele disse: a nossa civilização, infelizmente, já passou de muito o grau de depravação das outras civilizações que desapareceram. Portanto, ele diz: a nossa civilização está fadada ao extermínio. A gente não é um cristão,
não é um evangelizador, não foi o Papa João Paulo II, foi um sociólogo da nova era, dizendo que os sinais, inclusive nos estudos científicos a respeito das civilizações que já desapareceram, mostram claramente que a nossa civilização já está em processo de decomposição. O que é decomposição? Você pega um cadáver humano ou de um animal que está apodrecendo, isso se chama decomposição, porque ele estava composto e agora ele entra em decomposição, ele se descompõe. Ele diz que a nossa civilização está em estado de decomposição, porque ela já atingiu muito além do grau de depravação das outras civilizações que já desapareceram da face da terra. É claro ou não é claro? E veja, justamente no meio dessa situação, o Senhor começa a escolher, a selecionar cristãos de raça, cristãos de fibra, cristãos de têmpera, cristãos cheios do Espírito Santo, cristãos cheios da unção do Espírito Santo, cristãos cheios dos dons do Espírito Santo, para eles serem, neste mundo que já está em decomposição, sal, luz e fermento. É uma ousadia do Senhor, porque veja, um corpo que entra em decomposição não tem mais retorno. Cientificamente não tem retorno. Mas Deus é tão ousado que, uma vez que, infelizmente, a nossa humanidade, a nossa civilização já entrou em estado de decomposição, o Senhor ousadamente, num verdadeiro atrevimento divino, Ele está criando e selecionando cristãos de fibra, cristãos cheios do Espírito Santo, para que eles sejam, neste mundo, nessa civilização já em decomposição, o sal. Você está vendo agora qual é a sua escolha? Por que o Senhor escolheu você? Por que o Senhor pôs os olhos em você? E lhe deu a graça de um encontro pessoal com Ele, Jesus? Você está entendendo por que o Senhor lhe deu a graça do derramamento do Espírito Santo? Por que o Senhor quis que você fosse uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem, até mesmo uma criança, já cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo? Você já viu por que o Senhor selecionou você e colocou você em grupos de oração, que deu a você os dons do Espírito Santo, que deu a você a possibilidade de usar e quer que você use os dons do Espírito Santo? Foi para isso, gente, para nesse mundo que está se decompondo, nós sejamos sal. Primeiro, para não nos misturarmos. Estamos aí, assim como o sal é colocado na carne, o Senhor tem a coragem de pegar-nos e misturar-nos como sal numa carne, mas numa carne em decomposição. Está me entendendo? Por isso Ele precisa que nós cristãos, agraciados por Ele assim, não o decepcionemos e não vivamos como esta carne que está em decomposição. Você está me entendendo? O Senhor está confiando em nós, pegou a nós como sal, e Ele mesmo está pegando as mãos, como fazia o meu pai, e Ele está colocando esse sal nesta carne, de maneira que o sal impregne toda a carne, para essa carne não apodrecer. E veja, é uma carne que já está em decomposição, portanto que já está apodrecendo.
Mas Ele não quer que nós também apodreçamos, Ele não quer que nós sejamos também podridão. Você está aí em contato direto com o sal, na decomposição, na podridão. Mas não é para você ser podridão, meu filho, não é para você ser podridão, minha filha, não, é para você ser sal, permanecer sal. O Senhor precisa de você, forte, firme, de têmpera, de fibra. Sal, porque o que humanamente não dá para fazer, o que cientificamente não dá para fazer, o Senhor ousadamente quer fazer. Ele quer pegar pessoas que já estão em decomposição moral e reabilitá-las. E é o espetáculo que nós estamos vendo. Gente, o projeto da M Almas é este. E nós percebemos a cada novo ano que o povo que nós estamos pegando, ou deixe-me dizer assim, o público que nós estamos atingindo, não é mais aquele público bonzinho, bons católicos, que não tinham uma prática, que não eram devotos, que não eram ardorosos, que não conheciam a realidade do derramamento do Espírito Santo e agora conheceram, mas eram gente boa. Não, infelizmente, de ano para ano, nós estamos pegando pessoas mais estragadas, mais vítimas da situação desse mundo, onde impera o mistério da iniquidade. Muitíssimas dessas pessoas não têm culpa, elas são apenas vítimas, mas são vítimas, estão machucadas, feridas, mortas, já se decompondo. Você já viu o espetáculo de urubus? Primeiro sobrevoando, e depois avançando, e o primeiro lugar onde eles avançam, num corpo de animal que está ali, um cachorro, uma galinha, uma vaca, que está ali no chão em decomposição, portanto apodrecendo, e os urubus esperam que comece a se decompor, comece a apodrecer. Eles não comem carne ainda boa, não, eles só comem carne podre, é próprio do urubu. O urubu fica então sobrevoando, e chega uma hora que eles avançam, e avançam em primeiro lugar nas vísceras, no ventre, na barriga do animal. É o primeiro lugar onde eles avançam, onde a podridão acontece em primeiro lugar. Gente, o mistério da iniquidade está assim. E é por isso que o inimigo quer que a nossa civilização, que a nossa humanidade, mas me deixa sair, falar em civilização, falar em humanidade, deixa eu falar os seus filhos, as suas filhas, gente querida sua, talvez até o seu marido está vivendo uma vida de depravação. Talvez o seu filho, a sua filha, e claro, todo pai e toda mãe ama o filho, mas tem um amor todo especial pela filha. E quantos de nós tem filho ou tem filha vivendo uma vida completamente errada, uma vida depravada, sem regras, sem freios? É só ver o que os nossos jovens, que são nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, fazem nos finais de semana. Todos os finais de semana. São eles. A imagem é feia, mas é real. Os urubus do mistério da iniquidade estão aí sobrevoando sobre eles. Mas o Senhor tem confiança que nós, que eu e você, salve ainda e faça sair da decomposição e faça criar nova vida e volte à vida e ressuscite e seja uma criatura nova. Estes nossos, seu filho, sua filha, seu marido, seu pai, sua mãe, que estão numa vida assim, que estão realmente já em decomposição, mas o Senhor acredita em nós.
E se você se sente impotente diante dos seus, para salvar os seus, para arrancar da decomposição os seus, é por isso que o Senhor nos fez sal. E o sal é feito de milhares de grãozinhos finos, 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 finos de sal. Não é só você não, são todos os outros. Se nós não conseguimos atingir os nossos ali dentro de casa, porque infelizmente ninguém é profeta dentro da própria casa, há sal ao lado, há sal na vizinhança, há sal até longe que o Senhor traz para salvar os seus e arrancar da decomposição. Tanto quanto o Senhor usa de você, você que não tem conseguido salvar os seus, tirar da decomposição os seus, o Senhor usa de você para que você, graças a Deus, graças ao derramamento do Espírito Santo que está acontecendo, graças ao tempo da misericórdia que nós estamos vivendo, você consiga ser sal para os filhos, para os maridos, para os parentes, para os próximos das outras famílias, que eles não conseguem atingir, mas que nós vamos atingir. Você está me entendendo? O Senhor está confiando em nós. Portanto, a primeira conclusão, gente, não é se entregar à depravação, como infelizmente muitas vezes nós fazemos. Não é para termos a mentalidade e os sentimentos e as ideias e daí as atitudes desse mundo que já está em decomposição. Não. E deixa eu dizer com toda clareza, infelizmente, os nossos meios de comunicação, é por isso que Deus criou uma canção nova, os nossos meios de comunicação estão a serviço do sistema, e o que eles querem é ibope. Vocês já viram que tem uma emissora já anunciando, para o começo do próximo ano, um novo Big Brother? As nossas emissoras estão a serviço do sistema, na verdade, estão a serviço do mistério da iniquidade. Desculpe, mas é a realidade. Eles estão a serviço da decomposição, eles estão a serviço dos urubus, e eles estão justamente mostrando, vem cá, olha, eu estou depravando, eu estou levando a decomposição, urubus podem vir, podem rondar, e daqui a pouco podem assaltar e explorar logo direto as vísceras desses com os quais eu estou acabando, porque eu tenho um meio potentíssimo, todas as noites, primeiro programa, segundo programa, terceiro programa, primeira novela, segunda novela, terceira novela, primeiro caso especial, segundo caso especial, terceiro caso especial. Eles são tolos, eles são bobos. O brasileiro é movido à música, o brasileiro é movido a drama. Então, urubus venham, porque eu estou usando justamente esse meio do qual o brasileiro gosta, estou envenenando a eles, estou depravando a eles, estou decompondo a eles, preparando-os para que vocês, urubus, venham e avancem, e façam a festa, e façam um banquete. Você quer ser, e quer ver os seus, banquete dos urubus, do mistério da iniquidade. Se você quer, continue vendo essas novelas todas as noites, como muitos infelizmente continuam vendo. Viciadamente continuam vendo. Tornou-se um vício, até o fato de você não conseguir. E a desculpinha, como todo gordo faz, que vai começar o regime na segunda-feira, como todo aquele que bebe diz que passado o Natal ele vai deixar de beber, e o drogado diz que quando acontecer tal coisa ele vai deixar de se drogar, e etc, 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 etc. Você vive dizendo que não consegue largar. E as desculpas são de que não, eu preciso conhecer, preciso saber, até para as minhas pregações, para eu estar a par da situação. Você precisa ir lá e comer corpos em decomposição, apodrecidos, para saber o que é a podridão, e saber o que é a não podridão. Não tem lógica, não é verdade?
Mas por que muitas pessoas continuam cativas? E a palavra é esta, cativa. E cativa é uma palavra mais pesada para escravo. Escravas da televisão. Que você diz, não, quando acabar essa novela, eu só quero ver o final dela. Quando acabar essa novela, eu paro. Só que no mesmo canal passa no outro horário uma outra novela que não está no final. E no outro canal está passando também aquela outra novela, talvez mexicana, né, que também não terminou. E você então tem que ver também depois o final daquela outra, e o final daquela outra naquele outro canal. E você continua assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Depravando a sua mente, depravando os seus sentimentos, depravando o seu interior, e daí as suas atitudes, o seu comportamento, todas as noites, você mesmo está causando a sua própria ruína, e servindo isso na sua casa para os seus, criancinhas da sua casa, mas principalmente adolescentes da sua casa, com sangue quente nas veias. Sim, adolescentes da sua casa, com sangue quente nas veias, estão vendo as suas custas, porque você está viciado. Estão vendo todos os dias aquilo que os está levando à depravação. Se você quer ser realmente, e quer ver os seus como pasto, como banquete dos urubus do mistério da iniquidade, continue vendo, ouvindo, acompanhando todas essas novelas e todos esses programas. Uma boa decisão para o último dia do ano, até pelo fato de você estar aqui. Eu volto para casa e não vejo mais essas benditas novelas. Digo benditas para não dizer a outra palavra. É uma acertada decisão. E por que, meus irmãos? Porque o Senhor nos fez sal. Eu não estou falando simplesmente contra as novelas, que está sendo alimento, infelizmente, de multidões e multidões de brasileiros. Mas para os quais nós fomos constituídos sal. Você sabe que o sal tira da corrupção, mas quando um corpo, quando uma carne já começou a se decompor, não tem retorno. Mas eu estou repetindo, o Senhor está sendo ousado, intrépido, até mesmo atrevido, de um atrevimento divino, de querer que nós sejamos esse sal, para tirar da decomposição, tirar do apodrecimento aquilo que já estava apodrecendo. Você está me entendendo? Então você precisa ser sal. Você não pode se vender fácil para o inimigo e para o sistema do inimigo. Você não pode se vender. O Senhor está confiando em você. Primeiro, para a sua salvação, porque Ele não quer perder você. E segundo, para você ser elemento de salvação, sal de salvação para os seus e para muitos outros. E o Senhor que nos quer sal, Ele nos quer luz. Porque o mundo está cegado. Por que o mundo não vê isso? Mas quando eu falo mundo, gente, são pessoas da sua casa. Por que você fala, mostra, e seu marido mesmo não vê? Ou quem sabe a sua esposa, cabecinha fresca, ou nem uma jovenzinha não, mas uma senhora, uma matrona, mas tão viciada nas novelas, que já virou a cabeça. Por que eles não entendem?
Porque na verdade, o que o Deus desse mundo, o Deus desse Aeon faz é cegar as pessoas, de maneira que eles não vejam, tendo a impressão que estão vendo, tendo a impressão de que estão vendo. Você sabe que os nossos olhos são olhos diferentes dos animais, das várias espécies de animais. Animais que veem coisas que nós não vemos. E nós vemos coisas que certos animais não veem. Porque os nossos olhos são diferentes. O que esse mundo está fazendo? Ele está matando toda a nossa visão sobrenatural. Toda a nossa visão divina. Toda a nossa visão espiritual está matando. De modo que as pessoas não veem mais, não veem. E por não verem, não entendem. Não vendo, não entendendo, não acolhem, não aceitam. E daí entra uma coisa importantíssima. Ou eles passam por um novo nascimento, ou eles se perdem. Aquilo que Jesus disse para Nicodemos e que está no Evangelho de hoje, segundo São João. Depois de São João dizer, agora no Evangelho, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Que ele fez esse mundo, que ele criou esse mundo. Que ele veio a esse mundo, que é seu, que ele criou. Mas o mundo não o conheceu. Não o conheceu, não o reconheceu. Mas o próprio São João vai dizer, mas aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Gente, quando a palavra de Deus e o catecismo da Igreja Católica também fala desse novo nascimento, é realmente um novo nascimento. Nós que tínhamos perdido a natureza divina pelo pecado original, nascemos de novo readquirindo a natureza divina. É um verdadeiro nascimento. E o único jeito de escapar deste mundo mal, o único jeito de escapar da podridão, dessa decomposição que está acontecendo na nossa humanidade, é as pessoas terem a graça do novo nascimento. É o novo nascimento. Veja, não são simples reflexões. Não são. Não é apenas um cursinho a mais que as pessoas fazem. Com tristeza estou vendo que, infelizmente, em algumas situações, em alguns lugares, estão fazendo justamente desse projeto, Queremos Ver Jesus, simplesmente mais um cursinho que se faz, que se reúne as pessoas, se fala umas coisas para elas, se tira umas conclusões das reflexões feitas. É como se elas recebessem mais um diploma, fizeram mais um curso. Mas o novo nascimento não acontece, mas a transformação das pessoas não acontece, mas a transformação de vida não acontece. O sair da decomposição e vir para a vida não acontece. Meus irmãos, é um verdadeiro milagre que o Senhor faz, e Ele quer fazer. É o milagre do novo nascimento. Novo nascimento quer dizer novo nascimento, é nascer do alto, é nascer de Deus, é nascer da água e do Espírito. E porque muitíssimos de nós fomos batizados como crianças, claro, quando fomos batizados, recebemos a graça, recebemos a vida divina, mas infelizmente esse mundo, ainda mais esse mundo depravado, matou em nós, matou a vida da graça, matou a vida divina em nós, matou. E nos colocou em estado de decomposição. Agora é preciso um outro milagre, como aconteceu com Lázaro. Você se lembra muito bem
que Marta, muito concreta, quando Jesus disse que ele queria ver onde é que Lázaro estava, onde é que o tinham sepultado, e chegaram lá. Na hora que Jesus disse para tirarem a pedra, Marta já vai direto em Jesus: não Senhor, não Senhor, porque já faz 4 dias que ele está sepultado. Então ele já cheira mal. Ela estava dizendo: ele está em decomposição, está cheirando mal, Senhor, é carne em putrefação, não mande abrir não, ninguém vai aguentar o cheiro, e vai ser terrível nós sentirmos o cheiro do nosso irmão em decomposição. Foi esse o milagre que Jesus fez. Ele mandou realmente tirar a pedra. E veja, quem tirou a pedra não foi Jesus. Não foi Jesus que disse uma palavra como se fosse um mágico, um mago: pedra, saia de lado. Não, ele mandou que nós homens, nós podíamos fazer isso. Os homens naquele tempo podiam fazer. Jesus não precisava fazer. Eles é que precisaram empurrar a pedra. E é certo que eles sentiram, enquanto a pedra ia sendo tirada, o mau cheiro que vinha de Lázaro, porque Lázaro realmente estava cheirando mal. E se Marta disse isso, é porque na hora que o enterraram, ele já estava cheirando mal, porque lá é um país quente, muito quente, e os judeus não enterravam logo não, deixavam um bom tempo antes de enterrar. Eles esperaram inclusive que Jesus chegasse, só que Jesus não chegou em tempo. Mas depois de tirarem a pedra, daí Jesus entrou em ação e disse: Lázaro, vem para fora. Quer dizer, sai da decomposição, sai dessa carne apodrecida, vem para a vida, Lázaro. E que interessante, passaram-se minutos que pareceram eternidade, e que todo mundo estava de olho ali, naquela gruta onde Lázaro estava enterrado, e não viam nada mudou. Provavelmente os inimigos de Jesus já estavam começando a rir por dentro, para depois rirem por fora e debocharem de Jesus, porque nada estava acontecendo. É certo que Marta e Maria também estavam na maior angústia, na maior ansiedade. Elas acreditavam, mas elas eram humanas, porque até o pensamento humano seria isso. Na hora que Jesus disse: Lázaro, vem para fora, imediatamente Lázaro viesse: tchan, 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 estou aqui, Senhor. Só que não foi. E por que não foi? Porque primeiro, eles tinham enfaixado Lázaro, porque Lázaro era leproso. Então era uma crendice deles, que para o morto não contaminar com lepra os outros, se enfaixassem, ele não passaria a doença. Então ele estava enfaixadinho, com uma múmia dos pés até a cabeça, e os braços aqui, enfaixadinho. Imagina uma criança enfaixadinha, com faixas, e depois o rosto também. Lázaro estava enfaixadinho, e o costume deles era esse, e quem vai hoje ao túmulo de Lázaro vê que é isso mesmo. Tem a primeira câmera aqui na frente, depois se desce alguns degraus para baixo, não é, Padre Léo? E tem a segunda câmera, onde Lázaro foi colocado. Veja o que teve que acontecer. Lázaro não tinha como tirar as próprias faixas. Mas na hora que Jesus disse: Lázaro, vem para fora, ele que estava em decomposição voltou à vida. E ele escutou o que Jesus disse: vem para fora. Daí Lázaro mesmo tem que se arrastar, desculpe, como cobra no chão. Só que cobra ainda tem aquilo tudo para poder se locomover, e Lázaro não tinha. Teve que subir os degraus, teve que avançar na outra câmera de pedra, se arrastando.
sem poder usar das mãos, sem poder usar dos pés, das pernas, porque estava tudo amarradinho, e ele não conseguia se desvencilhar. E certamente chegou, e pelas faixas ele viu luz lá fora. Então certamente se apoiando ali, na gruta, na porta da gruta, é que Lázaro vai se encostando, para se levantar. Daí começam a ver Lázaro, por fim vem Lázaro em pé. Ele estava vivo, ele estava ressuscitado diante deles, eles estavam vendo um milagre. Mas que impressionante, em vez de Jesus ir lá, em vez de Jesus mandar que Marta, que Maria vão, abrace o seu irmão, não, tirai-lhe as faixas. Mas por que Jesus não fez? Ele não precisava fazer, ele só fez aquilo que nós não podíamos fazer, que era ressuscitar, que era tirar da decomposição. Agora, tirar as faixas, todos podiam. Então o Senhor mandou tirar-lhe as faixas. Você pode imaginar a hesitação no começo, mas uns mais corajosos se adiantaram e foram lá e tiraram. Imagine a festa entre eles e Lázaro, tirando faixa, e Lázaro se levantando, e ele acabando tirando as últimas faixas que o prendiam. Imagine a festa, meus irmãos. É esta a festa que o Senhor quer fazer. E aí está o nosso papel, a nossa missão de evangelizadores. Pegar as pessoas que estão mortas e em decomposição, para ressuscitá-las. Quem vai ressuscitá-las e fazê-las nascer de novo? Porque o novo nascimento será o Senhor, mas o restante somos nós. Tirar a pedra, e que 1000 pedras talvez estejam pesando na frente e sobre entes queridos nossos. Verdade ou não é? E depois de Jesus ressuscitar, porque é impressionante, o novo nascimento, até Jesus explicou, é como o vento, que sopra onde quer. Você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Assim é aquele que nasceu do Espírito, disse Jesus. A gente não vê quando acontece, a gente não vê como é que acontece, mas que acontece, acontece. Nós fazemos algumas coisas, nós pregamos, nós falamos, fatos se dão, e o novo nascimento acontece, só que as pessoas estão enfaixadas, e correm o risco de morrer de novo enfaixadas lá, morrerem agora outra vez, por falta de alimento, sufocadas nas próprias faixas. Então, nós temos que entrar em ação para tirar todas essas faixas. Você está me entendendo? Aí está a nossa missão. E nós precisamos ser ativos. Nós temos sido moloides. Nós estamos dormindo em berço esplêndido, infelizmente, enquanto os nossos irmãos estão em decomposição, enquanto todo esse mundo jaz sob o maligno, como diz São João na sua primeira carta, quase no final. Os urubus do mistério da iniquidade já estão aí sobre eles, porque o mundo inteiro, diz Paulo, diz João, jaz. E você entende o que quer dizer jazer? Jaz, sob o poder do maligno. E nós estamos dormindo, meus irmãos, neste último dia do ano, que nós vamos passar em vigília até amanhã cedo. Nós não vamos dormir. Nós vamos passar o dia inteiro, e veja, passaremos em evangelização e oração, em evangelização e oração. Hoje à noite nós teremos aquele grande show de evangelização, mas em seguida teremos a oração por excelência, que é a Eucaristia, que começa às 11 e vai entrar já no novo dia, e nós vamos explodir quando chegar a meia-noite, e ela vai entrar pela madrugada do ano novo. E depois de terminada a missa, depois de nós nos congratularmos uns com os outros,
nós voltaremos aqui para retomar de novo, para rezar de novo, para pregar de novo, para evangelizar de novo e para depois entrar no Santíssimo Sacramento com aquela arca maravilhosa, a arca da aliança no nosso meio, e é certo que o Senhor vai nos tocar de maneira totalmente nova, e chegaremos às 6 da manhã, quando clarear o novo dia do novo ano, nós teremos passado as 24 horas do dia de hoje, na coisa mais linda do mundo, que é orar e evangelizar e orar, e nós temos que ir, veja bem, presta atenção agora, temos que fazer de cada dia do novo ano, como este primeiro dia que nós estamos vivendo. Hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida, que deve ser assim. Dias de oração e de evangelização, e não mais aquela vida terrível de estarmos dormindo em berço esplêndido, enquanto os nossos irmãos, infelizmente, estão aí já em decomposição, e com o mistério da iniquidade, só esperando a hora para devorá-los, e muitos deles já estão sendo devorados pelos urubus do mistério da iniquidade. Temos que acabar com isso. Por isso, o céu se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Levante os seus braços. O céu se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Na presença do Senhor, pois Ele vem para julgar a terra inteira. O céu se rejubile, exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Governará o mundo com justiça, e os povos com ele, e os povos julgará com lealdade. O céu se rejubile, exulte a terra. O céu se rejubile, exulte a terra. Pindara Maria, lavariana, Maria, lavariana. Sim, o céu se rejubile e exulte a terra. Nesse canto novo, sim, cantai ao Senhor um cântico novo. É a ordem desse salmo. Esse salmo começa assim, e Santo Agostinho vai dizer que esse canto novo é esse, é o cantar do Espírito, é o cantar em línguas. Não sou eu, é Santo Agostinho dizendo, e é ele que diz que só as criaturas novas são capazes de cantar um cântico novo, mas ele diz, cantemos, irmãos, cantemos um cântico novo. Ele até ousadamente diz, cantemos a canção nova, daqueles que nasceram de novo, e daqueles que pelo poder do Espírito podem cantar assim. O mundo precisa dessa proclamação, e o mundo precisa sair da decomposição, o mundo precisa vir à vida. Nós temos Lázaros e mais Lázaros para serem levantados, temos jovens, temos crianças, temos adolescentes, para os quais temos que dizer, jovem, eu te digo, levanta-te. Precisamos dizer, Talita, come, menina, eu te ordeno, levanta-te, vem para a vida. Sim, nós seremos as vozes do Senhor para ressuscitar esses mortos já em decomposição. O Senhor nos ressuscitará, mas a voz de comando somos nós, e para isso precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque só pelo Espírito é que nós faremos isso, e nós queremos fazer, e nós vamos fazer, porque o Senhor quer que nós façamos. O céu se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile, aplauda, exulte a terra. Aplauda, aplauda. O céu se rejubile.
a filha de Jairo, com o filho da viúva de Naim, ressuscitados. Amém, 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 amém. É ressurreição, é vida. Vinda-se um ano para começar um ano novo, cheio de vida, cheio de ressurreição. Este é o projeto da igreja do Brasil. Queremos ver Jesus, temos o direito de ver Jesus e temos o dever, a obrigação de levar Jesus, essa humanidade. Os brasileiros precisam ver Jesus, a nação brasileira precisa ver Jesus. O céu, você canta, o céu se Jesus, o céu, Jesus já, com toda a força, o céu se rejubile, o céu se rejubile, Jesus a terra, o céu se rejubile, Jesus a terra, para terminar, o céu se rejubile, o céu se rejubile, Jesus a terra, o céu se rejubile, Jesus a terra. Escute o seguinte, abrace bem o seu peito. E agora pense nos seus que precisam de ressurreição, dos seus que talvez já estejam em putrefação. A palavra é pesada, mas talvez haja pessoas suas, muito próximas muito próximas de você, mas já em putrefação. O Senhor quer fazer o milagre da ressurreição, mas Ele precisa de nós, tirando a pedra, tirando as faixas. Pense na sua cidade, pense nas pessoas com quem você vive, com quem você trabalha, com quem você se encontra, até com pessoas na sua paróquia, no seu grupo, no seu movimento, mas que precisam dessa ressurreição. E agora solta, eu quero ver somente vocês cantando. Solta a sua voz nesse cântico novo, mas pensando neles, que o Espírito Santo haja em nós. Isso, solta a sua voz, que o Espírito Santo haja em nós, que Ele nos encha completamente, para que realmente sejamos cheios do Espírito Santo, repletos, replenados do Espírito Santo, para sermos a voz de comando do Senhor, que vai levar o comando de ressurreição, como Jesus que disse: Lázaro, vem para fora, como Ele disse ao filho da viúva de Naim: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Como Ele disse à menina, filha de Jairo: Talita, como menina, eu te ordeno, vem para a vida, ressuscita. Pensa neles e solta a sua voz. Queremos, Senhor, ser cada vez mais cheios do Espírito Santo, repletos do Espírito Santo, para sermos agentes de ressurreição. Só o seu Espírito Santo, e o Senhor escolheu o seu Espírito Santo em nós, para levar esta ressurreição e esta vida, aquilo que já está se decompondo, e eles precisam desse milagre, eles precisam nascer de novo, precisam nascer do alto, precisam readquirir e viver na natureza divina. Obrigado, Senhor, porque nos dás esta graça. Meus irmãos, é uma grande profecia que nós estamos realizando.
Baixinho agora. O céu se rejubile e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Cantando e sentando. O céu se rejubile, sentando, e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. E é por isso, é por tudo isso, que nós, Canção Nova, que podemos dizer sem medo nenhum, marcha contra a correnteza desse mundo. Marcha, graças a Deus, contra a decomposição da nossa sociedade. Ela marcha destemidamente, atrevidamente, contra o sistema que leva à depravação e à decomposição. É por isso que nós não temos outros meios a não ser você. Você que nasceu de novo e você que assumiu a sua missão de evangelizador. Não podemos contar com mais ninguém, a não ser com os convictos, que são convictos porque passaram pelo novo nascimento e têm dentro de si uma ânsia, uma santa ansiedade de levar esta salvação e essa ressurreição para milhares, para milhares, para milhares, para milhares, para milhares, para milhares. Nós não podemos contar com outros, não podemos contar com outros. E é por isso que nesse último dia, nós precisamos de você. Até a meia-noite, ainda é dia 31. Eu tenho a certeza que você trouxe a sua contribuição. Ainda ontem, tanto o Eto como o Felipe, que está substituindo o Eto nesses tempos, no Deus Proverá, dizia que se cada pessoa, no dia de hoje, fizer a contribuição de R$6, aqueles que não tinham contribuído ainda, se todos contribuírem com R$6, nós fechamos a campanha. E esses que ainda não tinham contribuído eram 206 mil. Mas em contrapartida, graças a Deus, porque hoje nós já somos 550 mil sócios, 300 e não sei quantos mil sócios já contribuíram. Então eu ousadamente digo aos que já contribuíram, quem já contribuiu, o que custa agora contribuir com mais R$6. Você que é generoso pode arredondar para 10. Você que não pode, talvez você só possa dar 5, mas dê esses 5, dê esses 10. E daí nós vamos realmente passar o ano sem dívida. Não é simplesmente passar o ano sem dívida por passar. É passar o ano sem dívida por causa de todo esse projeto. E porque o inimigo quer nos estrangular pela parte econômica. Porque ele sabe que nós estamos na contramão dele e daí na contramão do sistema. Então ele quer nos sufocar pela parte econômica. Mas eu tenho a certeza, você que acredita, e você que experimentou, e você que tem essa ânsia evangelizadora, você não vai deixar Deus na mão, e você não vai deixar a Canção Nova na mão. A sua contribuição, você pode levá-la depois ao Clube do Ouvinte, mas você pode doá-la também já agora, na passagem dos vermelhinhos, você já pode colocar já aí a sua contribuição. Claro, você tem também a opção de ir ao Clube do Ouvinte, mas também você já pode colocar já agora. E você que está em casa, faça o mesmo. Use de qualquer meio, principalmente você use
das casas lotéricas que ainda estão abertas. Use da internet para que chegue até nós a sua contribuição e assim possamos vencer. Deus quer você vitorioso conosco. E desde já, muito obrigado.